Olá, irmãos. Vamos para mais uma mensagem. Então, hoje é dia 24 de maio e o nosso texto hoje é João 14. O título para a mensagem sai de dentro do próprio texto, onde o Senhor Jesus diz: "Para que onde eu estiver estejais vós também." Então, esse será o nosso título e nós falaremos sobre a ação do Deus Trino na salvação e vida do cristão. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então nós temos como verdade principal e máxima aí do que nós falaremos hoje, o que a Bíblia nos ensina, né? Que Deus planejou nos manter juntos a Ele. Por meio da ação do Deus Trino, os cristãos sempre desfrutarão da presença divina. Nós vamos ver como funciona essa afirmação aí dentro do capítulo 14 de João. Vale a pena a gente ter uma pequena introdução sobre esse capítulo. Então, o contexto de João 14 é a parte conclusiva do Evangelho. João 14 acontece logo após a rejeição, por isso vocês veem aí antes, vírgula, a rejeição. E isso se refere ao fato de que Jesus passou por aqueles seus 3 anos de ministério público. Nós temos o relato dos evangelhos, contando ali as histórias por onde ele passou, os seguidores que ele ajuntou a si durante aquele período, né? O chamado dos apóstolos, além dos apóstolos, outras pessoas que o seguiram. E especialmente naquela semana final, a entrada triunfal em Jerusalém e a rejeição dele por parte dos judeus, do povo judeu. Aqui nós queremos lembrar que todo aquele ministério público de Jesus e as pessoas que estavam seguindo ele, e elas tinham sempre aquela expectativa messiânica do Antigo Testamento, né, do rei Messias que haveria de chegar e ia colocar um governo ali messiânico sobre eles, né? Talvez algo, um reino davídico melhorado, né? Então essa era a expectativa deles, né? Com a entrada de Jesus em Jerusalém, isso aí é que estava no ar, né? E até eles cantaram sobre isso, né? Naquela ocasião. Então o contexto deles era um contexto de um pouco de confusão, porque afinal de contas Jesus não cumpriu aquela expectativa, né? Ele, passado alguns dias ali da entrada dele em Jerusalém, ele se retirou de lá, né? E então aí vai ter Mateus 24, onde ele fala ali sobre o templo, fala sobre os tempos finais, e aí ele deixa claro que ele não estava ali para estabelecer um reino humano, né? Ou o reino messiânico que o Antigo Testamento dizia. Pelo menos não era esse o intento daquela sua primeira vinda, né? Então nós temos isso aqui. Então, quando eles estão celebrando ali a última ceia, né, que é esse ambiente aqui também, em João 14, esse sentimento estava no ar, né? Puxa, mas Jesus ele não cumpriu aquela expectativa messiânica, pelo menos não aquela expectativa messiânica que eles tinham no coração. O que ele fala em João 14 é durante ali aquele último momento juntos, né? São as palavras finais, né? Então são as palavras finais de Jesus Cristo e o que você deixa para falar no final é a última chance, por assim dizer, né? Então ele resguardou aquele ensino que vem colocado aqui em João 14 até o momento da conclusão, certo?
que que viria depois? Depois viria a cruz. Né? Então, o que ele está falando em João 14? O que antecede é aquela mudança de perspectiva. Né? Ele não está ali para ser um rei político. Né? Ele está ali para ser um salvador. É uma promessa de redenção espiritual, redenção dos pecados. Isso é colocado como ensino conclusivo do seu evangelho. E depois ele vai, por assim dizer, na cruz ele vai colocar efeito nessas palavras que ele ensinou aqui em João 14. Então, a hora que ele cumpre, né, o está consumado na cruz, tudo isso que ele falou aqui na mensagem que nós vamos ter nos minutos seguintes, foi carimbado com garantia. Como Jesus ensinou isto à véspera da cruz, né? Então, durante a véspera da cruz. Então, nós vamos ter aqui uma separação em três partes que é: vou preparar-vos lugar. Então, isso aqui é a primeira parte do ensino que ele destaca. O que eu vou fazer agora? Né? Eu vou preparar lugar para vocês. Então, isso aqui é um contraste. Eu não vim preparar lugar para vocês nesse mundo, né? Mas, de outro lado, eu estou saindo desse mundo agora e eu vou preparar lugar para vocês na presença de Deus. Depois ele vai falar o caminho até o Pai, que é aquele texto muito conhecido, né, que a gente gosta bastante. Né? E na última parte, ele vos dará outro consolador, né, que está uma referência ali ao Espírito Santo. Ok, então vamos partir para o primeiro. Vou preparar-vos lugar. Então aqui, quando Jesus diz essas palavras, ele está dando garantias eternas aos seus discípulos. Também ele disse isso dentro de um contraste com aquele presente incerto. Eu acho que não poderia haver ambiente mais incerto do que aquele durante a última noite ali antes da traição. Então era uma expectativa muito pesada do que haveria de acontecer. E certamente nenhum deles tinha qualquer certeza sobre o dia seguinte. Apenas Jesus tinha. Né? E ele quer transmitir essa certeza para eles. Vamos ver como é que ele colocou isso então. E ele começa no versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, aqui Jesus quer que eles tenham um igual sentimento em relação a Ele e ao Pai. Né? A crença no Deus eterno já estava bem firme no coração judaico. Mas agora é apresentado que Deus tem um filho. E esse filho é o Redentor. Né? Então Jesus coloca isso para eles e isso é absolutamente cristão aqui já. Né? Deus Pai e Deus Filho. Então vocês precisam crer em mim também, né? E ele continua: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Então, uma garantia inicial que Jesus dá aqui, como nós vimos na imagem passada, certeza em meio à insegurança. Né? Eu vou preparar moradas para vocês na casa do meu pai. Isso deve ter colocado uma impressão muito forte para eles. Né? Porque aonde estava o pai? O pai está no céu.
na sequência, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a gente costuma falar sobre o nosso versículo favorito, e muitos de nós talvez tenham vários, né? Mas esse aqui com certeza deve ser um deles, né? Ele coloca bastante certeza em meio àquele cenário de incerteza. Então ele está falando que ele vai para o Pai. E ele está dizendo quando eu for, né? Eu vou e vou preparar lugar para vocês. E não fica só aí. Eu virei, mas ele já está ali com eles. Mas ele virá, ou seja, ele voltará. E o que ele vai fazer nessa volta? Ele vai levar os seus discípulos para ele mesmo. Então, eu vou levar vocês comigo para a casa do meu pai, aonde eu já terei preparado lugar para vocês. E a expressão final aqui é muito bonita, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, aqui fala da comunhão entre o rebanho e o pastor, né? Entre os redimidos e o Redentor. Essa comunhão hoje, ela não é uma comunhão física, é uma comunhão espiritual, mas aqui Jesus coloca com muita clareza. Ela vai se tornar física novamente, como foi com aqueles discípulos, como aqueles discípulos experimentaram naquela noite. E ele segue adiante. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aqui ele está instigando eles, né? Porque eles estavam, de fato, ainda eles não estavam inteiramente certos disso. E isso aqui vai aparecer na resposta, no trecho seguinte que nós vamos ver. Então, de uma forma assim didática, Jesus está colocando para eles assim: ó, vocês conhecem um caminho, né? E se ele falasse isso para nós, como é que nós responderíamos? Nós responderíamos com incerteza? Então, essa primeira parte, a questão em termos de garantias eternas para os discípulos, e os discípulos atualmente somos nós, né? Nós somos os herdeiros daqueles que ouviram presencialmente aquilo que Jesus falou ali, né? E nós estamos assim ansiosamente aguardando o cumprimento daquilo. E se para os nossos primeiros irmãos ali era um contraste de incerteza com aquilo que é certo, nós também, num certo sentido, vivemos isso hoje, né? Então, volta e meia o mundo se coloca num cenário de incerteza e atualmente nós temos isso, né? Que rumo o mundo, nosso mundo vai tomar, né? Será que em alguma medida esses eventos que nós estamos presenciando, essa vinda do Senhor, terá alguma surpresa para nós, né? Será que está se aproximando esse momento, né, do cumprimento disso que o Senhor Jesus falou? Então isso são, é claro, são perguntas para instigar a nossa mente, a nossa devoção. E assim a gente deve perguntar aqui para eles e para nós, né? Será que eles entendiam tudo aquilo? Será que eles sabiam o caminho, né, daquilo que Jesus estava falando? E será que nós entendemos qual era o caminho para o Pai, né? Então, aquelas promessas estavam baseadas no fato de Jesus voltar ao Pai, né? E que caminho era esse? Então, o problema de ver sem entender, porque ali nós tínhamos pessoas fisicamente diante de Jesus, olhando para ele e ouvindo ele falar, mas sem um entendimento razoável daquilo que ele estava falando, né? E nós devemos trazer isso para nós. Qual é o nosso entendimento acerca
de João 14. Então, versículo 5 é a continuação. Então, o que Jesus falou? Vós conheceis o caminho. E aí Tomé responde: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então essa pergunta deve ecoar na gente, né? Nós sabemos com precisão o que aconteceu naquela noite e nos fatos que se seguiram? Aonde está Jesus hoje? O que ele está fazendo? O que nós esperamos? Qual é o próximo evento na história da salvação? Mas aqui vamos nos ater ao caminho, né, conforme Tomé está falando. A gente não sabe o caminho dessas coisas. Então o Senhor volta a dizer: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ali é mais um versículo daqueles nossos favoritos, né? Então para a nossa lista interminável aí que deve ser, né? Isso que ele coloca. Então isso é tão simples que é até difícil de explicar. É o que realmente está dizendo aí. Você só chega a Deus através de Jesus, né? Ele é único, ele é o caminho, né? Ele é a verdade. Jesus é a expressão máxima da verdade e tudo que deve ser considerado verdade ou que pode ser considerado verdade precisa e deve estar em harmonia com a pessoa de Jesus. E também a vida. Aqui ele está falando da vida em contraste com a morte eterna, né? Ou o salário do pecado. Então ele está falando aqui não de vida física, mas de vida perdoada, de vida restaurada, de regeneração, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? E aí ele fecha colocando-se a si mesmo como o único caminho eficaz a Deus e ao perdão. Então, esse é o caminho, Tomé, né? É disso que eu estou falando. E ele continua: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Jesus ele acaba de explicar uma coisa e ele já coloca outra coisa difícil, né? Então, porque todos eles consideravam que conheciam a Jesus, né? Mas o Senhor aqui se refere a um conhecimento mais profundo, né? Todos eles viam em Jesus aquilo que deveriam ver, né? Porque nós devemos olhar para Jesus e ver a eternidade, né? O Deus eterno, o Criador. Então ele fala: vocês conhecem o Pai conhecendo a mim. É uma extensão do que ele falou acima. E dessa vez é Filipe quem diz, né? Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus vai dizer: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, o que Jesus está querendo aqui de Filipe e de nós, né? Que a gente consiga ver a divindade no homem Cristo, né? E de fato Jesus demonstrou isso com muita propriedade, né? Nós temos os milagres, mas nós temos principalmente as suas falas, né? Ele tinha poder em sua fala, né? E isso se mostrou diversas vezes no Evangelho. E isso deve ser suficiente para nós olharmos no Filho e vermos o Pai. É claro que a eternidade deve reservar para nós uma visão mais assim fantástica da divindade, né? Só que nós só vamos desfrutar disso quando nós estivermos prontos para isso, né? Quando nós estivermos transformados, né?
E então, na nossa situação momentânea, na carne, olhar para Jesus já é o que nos basta. E é o que nós temos condições de suportar, né? Então, o cristão espiritual, ele se satisfaz em olhar para o homem Cristo e apreciar a divindade naquela pessoa. E continuando no caminho até o Pai. Então nós temos a relação entre o Pai e o Filho. Jesus vai continuar no verso 10. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, confirmando que Jesus esperava que o Pai fosse visto nele, né? Obviamente ele está tratando da moral divina aqui, né? Ele não está pensando em resplandecência ou em demonstrações assim sobrenaturais da divindade, né? Apesar de que Jesus também fez algumas coisas nesse sentido. E ele continua: não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo a mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então perceba aí a conciliação entre palavras e obras, né? E reservando uma atenção maior às palavras, porque de fato é o que nós temos com fartura, por assim dizer, diante de nós. Mas nós também temos determinadas obras que o Senhor fez, né? E a obra máxima é a própria cruz e, de uma forma distribuída em cada um de nós, é a nossa conversão, né? Então, a nossa conversão a Deus é aquele atestado da divindade para nós. E disso que Jesus está falando, né, do caminho ao Pai. E ele continua: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus apela com Filipe e com os demais ali para que eles, se há uma determinada dificuldade ou havia para eles, que eles então olha direto para as obras, né? E concilia as obras com o ensino, com o que Jesus falou e com o que ele está demonstrando, para que então eles pudessem fechar essa questão toda de Jesus ser o caminho até Deus, ser o único caminho, e Jesus ser o caminho de Deus até o homem. Então, de ambos os lados, Jesus leva o pecador a Deus e traz Deus, o Pai, para apresentá-lo aos pecadores, né? Para a oferta de redenção. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então esse é um outro verso, e que também, esse aqui nós devemos colocar que o potencial das obras aqui que Jesus estava falando não se refere, obviamente, aos milagres portentosos que ele fez. Então o cristão não deve esperar isso. Ele deve olhar para o sentido de que, e vários cristãos ao longo da história experimentaram isso, porque de fato Jesus ele não estava ali para arrebanhar um grande número de seguidores, estabelecer uma grande mega igreja, né? E coisas assim. Ele estava para efetuar a obra redentora. E aqueles que o acompanharam naquele período foram um número suficiente de testemunhas para atender aquela necessidade, né? Mas depois do evangelho estabelecido, nós temos isso já no livro de Atos, né?
os primeiros apóstolos, né, ou melhor dizendo, os apóstolos e os primeiros cristãos ali experimentaram isso, porque é, de pronto já se começou uma grande igreja, né? E de pronto já se testemunharam várias conversões, né? 1.000, 2.000, 3.000, rápido já eram 5.000, né? E, e o que que diz aqui? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas. Por que que os apóstolos testemunharam aquilo? E eles até tiveram parte naquilo? Por causa da obra que Jesus havia feito, né? E o que é isso? O que potencializou isso? O que tornou isso possível? Porque eu vou para o meu Pai. Então a morte na cruz e a ascensão de Jesus abriu esse, essa via de bênção, né, que nós chamamos de graça de Deus, vinda abundantemente para fazer a sua própria obra. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então tudo isso está dentro do contexto aí da, da morte substitutiva de Cristo na cruz, do cumprimento do Evangelho e do que ele está falando aqui para nós. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. É o nome daquele que está no céu, daquele que é o caminho, a verdade e a vida, daquele que trouxe o Pai para um mundo caído. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, a relação entre o Pai e o Filho, e aqui nós poderíamos estender um pouco mais entre o Filho e o seu rebanho. Então, nós fechamos aqui olhando, puxa, mas eu quero guardar, né, o meu relacionamento com o meu Salvador, com o Filho Redentor e com o Pai também Salvador, né? Então, o caminho até o Pai, o problema de se ver sem entender, nós tratamos, é a relação entre o Pai e o Filho. Então, nós temos que aqui a chave é a compreensão. A chave para a compreensão disso tudo é a Trindade. Então, nós vemos uma dificuldade de entender que Jesus com certeza dissipou ali em João 14, ele está fazendo isso, né? E a relação entre o Pai e o Filho. Então, uma harmonia perfeita, né? O Pai Criador manda o Filho resgatar a sua criação. E ele está ali amorosa e espontaneamente para efetuar isso. Mas ainda tem um elemento aqui essencial para que os discípulos recebam isso com o completo entendimento, né? E eu diria assim, uma coisa até além de compreensão. É uma questão de isso aí fazer parte de nós mesmos, né? Isso aí fazer parte da nossa composição, né, espiritual. E aí Jesus fala, ele vos dará outro consolador. Então, ele vos dará outro consolador. Vamos lá. Pai, Filho e Espírito Santo são vislumbrados nessa passagem, né, que é uma coisa especial na Escritura. Então, o Deus triuno, ele é tão assim, algo tão especial, né, que mesmo na própria Escritura, nós vemos Jesus, nós vemos Deus, nós vemos o Espírito atuando, mas e claro, eles estão sempre juntos, mas eu estou me referindo a textos onde eles aparecem, né? E aqui é um deles, e isso é muito, muito, muito bonito, deve ser apreciado por nós. Vamos ver. Jesus continua falando para eles, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele vai embora, né? Então, ele vai deixá-los, né?
E isso também é um contraste. Puxa, Senhor, então agora é quando nós estamos com mais medo, porque agora acabou de começar a ficar claro para nós que o Senhor não vai ser aquele Messias guerreiro e político forte que nós esperávamos. E, e ainda por cima nós vamos ficar sozinhos? Então é nesse contexto que ele fala para eles aqui: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. E ele vai acrescentando quem é esse consolador. Então, olha, observa a grandiosidade disso, porque ali eles estão diante do Deus Filho, que daqui a mais alguns dias já não estaria mais com eles. Só que quem haveria de estar com eles? A terceira pessoa da Trindade. A gente fala assim terceira por questão de ordem, né? E aqui no texto também você pode observar isso. A gente já viu o Pai, o Filho e agora o terceiro elemento vai aparecer aqui. E ele vai, né, no verso que nós já temos o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Olha que interessante isso. Então, vê-lo e conhecê-lo. Como é que nós vamos ver algo que é invisível? Nós estamos lendo aqui a palavra, certo? Então, o ver é através desse trato que nós estamos tendo aqui. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então Jesus aponta até duas coisas aqui curiosas para nós, porque uh, nós, para efeito de ensino, de estudo, a gente olha para a habitação do Espírito no momento do Pentecostes e dali em diante. Mas Jesus aqui, ele aponta que o Espírito já está ali entre eles, né? E isso é bem valioso para nós, porque nós temos na Escritura toda que qualquer obra espiritual entre os homens, ela é operada pelo Espírito Divino, né? E isso traz harmonia com o Antigo Testamento, né? Com a Bíblia de ponta a ponta. Mas o que Jesus quer apontar aqui de fato é que o Espírito Santo teria uma atuação é, além daquilo, a partir de que Jesus fosse para o Pai e o Consolador viesse, estará em vós, né? E aqui sim nós temos então aquilo que a gente já tem a habitualidade de tratar, que é a habitação do Espírito Santo na igreja, aliás, até inaugurando a igreja em Pentecostes, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então aqui isso é muito especial também. No mesmo momento que ele coloca que ele volta ao Pai e o Pai manda o Espírito Santo, ele ainda diz, e olha, mas fiquem tranquilos, eu também vou voltar no tempo oportuno. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então esse verso também é cheio de significado, né? Ainda um pouco, quer dizer, nas próximas horas ele seria traído, preso, julgado, condenado e morto, e o mundo não o veria mais. Mas vós me vereis. A primeira aparição de Jesus é aos discípulos. Então, pode ser uma referência a isso. Vós me vereis. Porque eu vivo, e ele tomou a própria vida dele de volta da sepultura, né? E isso efetuou a redenção dos seus seguidores. E vós vivereis, né? Lembre-se da alegria dos discípulos vendo o seu Salvador vivo, né? Naquela manhã de domingo. E ele vos dará outro consolador, o Deus Trino e a sua palavra. Verso 20 a 26. Então naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós estáis em mim, e eu em vós. Olha só que frase bonita essa de Jesus, né? Então, depois que vocês verem tudo isso cumprido,
então vocês vão conhecer que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então isso aqui é uma outra referência à Trindade, mas olha que coisa maravilhosa que ele nos insere na Trindade. No relacionamento de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo, ele está nos levando ali para dentro. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então isso aqui já é uma coisa a ser levada para dentro da vida cristã, né? Isso aqui a gente já pega, tem algumas coisas ali que eram muito próprias de quem teve aquela experiência, e aí nós pegamos, trazemos para nós, mas isso aqui já está dentro, né, da nossa experiência cristã. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Então essas interferências dos discípulos ali também são muito interessantes, porque cada pergunta que eles fazem, Jesus acrescenta ensino para eles e para nós, né? Então, o que Judas está perguntando, né, é como é que o Senhor vem para nós e não vem para o mundo? Ele está perguntando isso porque os efeitos que Jesus tinha acabado de falar ali, que o Espírito Santo atuaria neles, nos cristãos, né, e não no mundo. Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E aqui aparece uma coisa também que é muito refletida aí sobretudo na teologia reformada, é de que onde o Pai habita, o Espírito habita, e eles se estão presentes mutuamente, né? Porque a gente tem que é o Espírito que vem habitar em nós, mas esse texto está apontando para alguma coisa a mais, né? Nós viremos para ele, nós quem? O Pai e o Filho, e vamos fazer nele morada. É um acréscimo ao que ele falou no trecho anterior, que a gente acabou de refletir há instantes atrás. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, mais uma expressão de harmonia completa e perfeita entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E ele quer trazer essa harmonia também para os seus seguidores, os seus discípulos. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Aparece o sentimento ali de que Jesus quer preparar eles para um momento seguinte, onde ele não estaria mais com eles, né? Que é o momento, é o nosso momento temporal, né? A ausência física de Jesus, mas de outro lado, a presença do Espírito Santo e a disponibilidade da palavra de Deus, como nós estamos experimentando aqui agora, né? E o versículo ali, conclusivo dessa parte: mas aquele Consolador, né, ele volta a nomear o Espírito Santo como Consolador. E na sequência chamá-lo de Espírito Santo, né? Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E aqui nós desfrutamos, né, Jesus, obra consumada, ascensão ao céu, Espírito Santo vindo como Consolador para nós, enviado do Pai, e ele é quem efetua o ensino em nós. Nós sempre ficamos assim, puxa, mas será que a gente já sabe o suficiente, né? Então esse verso deve ser no sentido de tanto de nos encorajar à aprendizagem bíblica, ao nosso discipulado, como na confiança de que nós vamos lembrar daquilo que for necessário. É claro, você só lembra daquilo que você viu, né? Mas a gente fica temeroso, é comum isso em relação a como testemunhar, como nos colocar como cristãos, né? E esse verso vem como uma promessa para
para que a gente tenha confiança, né, de que o Consolador atua em nós, para que isso tenha efeito, né, para que a gente seja um cristão, sejamos cristãos corajosos, né? Nossa conclusão: Deus planejou nos manter juntos a Ele, né? Isso é precioso em momentos de afastamento como o que nós estamos vivendo, porque Ele está conosco, né? Nós estamos afastados uns dos outros, mas ao mesmo momento nós não estamos, porque nós compartilhamos um mesmo Consolador. Por meio da ação do Deus Trino, os cristãos sempre desfrutarão da presença divina. Então, como nós acabamos de ver, Pai e Filho, através do Espírito Santo, habitando em nós, né? E a continuação aqui, nossa conclusão, na verdade, ter um olhar no futuro, porque naquela noite de João 14, Jesus estava falando de coisas futuras para eles e que são futuras para nós também, né? E então nós devemos continuar olhando para o futuro, assim como aqueles discípulos iniciais necessitaram fazer. Então, o medo deles é o medo nosso em outra circunstância, né? Nós agora estamos na questão de que as moradas estão prontas. Quando ele vai vir para nos levar para a casa do Pai? Então, para isso, nós precisamos conferir, confirmar no nosso íntimo se nós compreendemos o caminho, a verdade e a vida. O caminho é o caminho da cruz. A verdade é a verdade de que o homem caiu em pecado, tornou-se separado de Deus. Não há esperança em ninguém, só em Jesus. Isso é a verdade. E se for assim, então, nós aceitarmos isso como verdade, como Ele sendo o único Redentor, nós teremos vida. E fechando, nós tivemos aqui então um vislumbre em João 14 do Deus Trino e a sua palavra. Certamente nós teremos aquela ocasião de vermos a divindade pessoalmente, né? Chegarmos à casa do Pai. Mas o que nós temos por hora, e nós devemos ser gratos a isso, é pela palavra de Deus, que nos permite receber isso com segurança e dar o suporte de firmeza, né? A rocha de estabilidade que nós precisamos para enfrentar esse mundo tão incerto e tão cheio de perigos no qual nós vivemos. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude nesse sentido. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pelo que nós acabamos de ter como mensagem da Tua Palavra, texto e pregação, e pedimos que o Senhor nos guarde nisso que foi colocado aqui. Nós somos o resultado das maiores obras que o Senhor colocou ali. Quantos e quantos filhos teus estão vivos nesse mundo hoje, né? São cristãos redimidos e que uns estão sofrendo mais, outros menos. O Senhor conhece a dificuldade de cada um, de cada grupo, cada local, tudo que está se passando com o teu povo. Nós pedimos que o Senhor guarda cada um de nós, guarda cada um dos teus filhos. Só o Senhor pode fazer isso, na sua onipresença e onipotência. Pedimos que o Senhor haja
nas forças que estão atuantes nos lugares celestiais aí, trazendo o mal entre os homens, e que o Senhor, por favor, cumpra o teu plano na vida de cada um de nós e na vida desse mundo. Em nome santo do teu Filho Jesus Cristo, nós aguardamos a promessa de João 14, o retorno e a nossa ida para ti. Em nome dele, que é o caminho, a verdade e a vida, nós oramos agradecidos. Amém.